Olá pessoal, vamos ver então agora essa parte um pouquinho mais prática sobre o relógio radiestésico. Esse aqui é um modelo, do relógio. Existem vários modelos, as pessoas vão inventando e acrescentando diversas escalas nele, mas a funcionalidade dele é bem básica, bem simples, e é uma etapa que a gente passa no desenvolvimento da radiestesia. Algumas pessoas gostam e mantêm o uso do relógio por algum tempo, mas à medida que a gente vai adquirindo experiência e confiança também, tanto no pêndulo quanto na maneira de trabalhar com o pêndulo e na radiestesia, a gente acaba deixando o relógio um pouquinho de lado. O que nós observamos aqui no relógio? Pelo menos nesse meu modelo. Que nós temos algumas escalas, começando no 0 e indo até 60, 24 e 100. E 3 campos de perguntas. Essas escalas elas são intercambiáveis, são adaptáveis às mais variadas questões, às mais variadas avaliações radiestésicas que a gente possa fazer. E eu creio que a principal funcionalidade do relógio é de organizar, de orientar o nosso pensamento de uma maneira que a gente consiga conduzir as perguntas de uma forma correta. Lembrando sempre que na radiestesia, esse aspecto da pergunta correta é muito importante. Como uma breve comparação, eu tenho aqui um biômetro e o funcionamento do biômetro, o uso do biômetro é diferente, eu já mostrei isso em outro vídeo. Então, nós podemos verificar aqui nesse momento, eu vou fazer uma pergunta de avaliação sobre como está a minha energia vital neste momento. Então, eu lanço o pêndulo e à medida que ele vai se movimentando em diagonal, eu vou levando a minha mão até que ele vai estabilizar ali em 10.000 angstroms. Então, eu estou no máximo de energia vital. Ok. Esta é a dinâmica do biômetro. É uma dinâmica fácil de implementar, A gente lança o pêndulo e observa como que ele vai se portar. Se ele se inclinar nessa direção, a gente vai levando até que ele fica assim, reto, com a escala, e a gente faz a leitura. Se ele se inclina para cá, a gente leva para cá até que ele faz a leitura. No relógio, não. O relógio tem uma dinâmica diferente e até um pouco mais sensível e que demora um tempinho para a gente adquirir. A gente posiciona o pêndulo naquela bolinha, naquele círculo ali, e a partir daqui a gente vai fazer as perguntas. E perguntas as mais variadas, desde um sim, um não, ou um neutro, certo? Que seria independente, até o uso das escalas. Como que eu faço essa leitura das escalas? Após eu colocar o ponteiro do pêndulo sobre o círculo, eu vou fazer uma determinada pergunta, do tipo, por quanto tempo eu vou deixar o meu nome no gráfico antimagia? Esse tempo devo medir em horas ou dias? Então, devo medir em horas? Então, a gente observa que o pêndulo se movimenta em direção ao sim, e quando chega no sim, ele faz um movimento de afirmação. Vejam, nós temos duas maneiras de fazer a leitura do pêndulo de sim e de não. A mais comum, e talvez a mais divulgada, eu creio, é o movimento horário. Quando o pêndulo se movimenta no sentido horário, é um sim. Quando se movimenta no sentido anti-horário, é um não. Eu gosto de uma outra alternativa. O sim, para mim, é um movimento para frente e para trás,
e o não é um movimento na horizontal. Só que como aqui no gráfico nós temos um ponto de sim, e nós temos escalas também pontuadas aqui, o pêndulo girar no sentido horário, ele não traz para a gente uma posição muito firme, uma resposta muito fixa, principalmente nas escalas. Se fosse em cima do sim, até que tudo bem, né? Um movimento aqui seria ok. Mas aí confunde um pouco a nossa mente, confunde o operador, o radiestesista, em que aqui ele faz um movimento e aqui ele faz outro. Então, eu costumo orientar as pessoas, né, para que no relógio o movimento de sim seja um movimento nesse sentido, assim, ó. No não também, ele vai fazer um movimento nesse sentido, ou no neutro, nesse sentido, mas no sentido reto, né, uma linha reta para cima e para baixo. Porque quando nós chegamos na escala, aqui, então eu perguntei se seria em dias. Ok. Então eu vou usar a escala, posso usar a escala de 60 dias, que daria 2 meses, posso usar a escala de 24 dias, ou para a escala de 100 dias. Mas aí eu vou ter que fazer mais uma pergunta de filtro. O período do meu nome, vamos lá, o período do meu nome no gráfico anti-magia é maior do que 24 dias? Olha só, lentamente o pêndulo puxa em direção ao não e estabiliza e dá a resposta. Não. Então, o período não é maior do que 24 dias. O que acontece? Então, eu vou usar essa escala que está pontuada em 24. Certo? Eu vou dispensar de 60 e vou dispensar de 100. Então, ali, eu vou partir para a minha terceira pergunta. Okay. Quantos dias eu devo deixar o meu nome no gráfico anti-magia? Olha só, ele puxa e agora eu movimento ele em cima da linha do 0 a 24. E ele está puxando aqui e se movimentou, okay, em cima do 2. Então, durante 2 dias, eu vou deixar o meu nome, né? Vou criar um testemunho, valorizar, e vou colocar no gráfico anti-magia por 2 dias. Então, essa foi a pergunta e a resposta que eu obtive do pêndulo. Eu posso fazer isso para perguntar se eu devo tomar um determinado floral, quantas vezes eu devo tomar o floral. Então, aqui entra o que eu comentei. A gente estrutura o raciocínio. Devo colocar no anti-magia, sim ou não? Tá, devo. Ok. Mas quanto tempo será? Meses? Dias? Semanas? Sim ou não? Ok. Dias. Quantos dias? Mais do que 24? Mais do que 60? Poderia começar no 60, né? Mais do que 60, sim ou não? Sim. Se for mais do que 60, eu vou usar a escala de 100. Não, é menos do que 60. Então eu posso usar tanto a escala de 60 quanto, talvez, de 24. Aí eu teria que perguntar, é mais do que 24 dias? Sim ou não? Não. Então eu uso a de 24. Se fosse mais, eu usaria a de 60. Então eu vou estruturando o meu raciocínio para obter uma resposta. Certo? É claro que eu poderia usar o pêndulo de uma forma direta. Devo colocar meu nome no anti-magia? Sim ou não? Sim. Por uma semana? Sim ou não? Não. Por um mês? Sim ou não? Menos de um mês? Sim ou não? Até atingir, né? Por eliminação eu vou atingindo. É praticamente o mesmo processo do relógio. Só que o relógio facilita nesse nosso começo de uso da radiestesia, né? Ele traz já as escalas prontas que a gente pode utilizar, certo?
como eu comentei no começo, existem os mais variados relógios. Alguns são tão complicados e tão cheios de escalas que se tornam difíceis de serem utilizados. Esse modelinho que eu uso, que eu forneço no kit, ele é simplificado. Ele traz o básico que eu preciso para fazer as avaliações, tanto de tempo de dias, quanto de horas, quanto de anos, né? Quanto sim ou não usar essa metodologia, sim ou não, para as perguntas, para ir me organizando. É um gráfico básico que a gente usa bastante no começo para adquirir essa metodologia e aprender também essa questão de como eu pergunto para o pêndulo, o que eu pergunto para o pêndulo, certo? O grande detalhe do relógio é o movimento do pêndulo. Enquanto que no biômetro é um movimento simples, pendular para um lado para o outro, no relógio eu preciso ter uma sensibilidade muito maior. Porque a minha mão vai ficar segurando o pêndulo e o movimento dele em direção à direita ou direção à esquerda, né, direção ao sim, ao neutro e ao não, é um movimento bem sutil que a gente tem que ter essa sensibilidade, né, firmar bem a mão para não interferir, ou interferir o mínimo possível, e perceber quando ele puxa. Mas é nítido o movimento do pêndulo até a escala que a gente quer, e depois a gente vai posicionando. Normalmente, por exemplo, se eu faço uma pergunta e a resposta ficaria entre 10 e 14, por exemplo, o pêndulo vai se movimentar para lá, e aí com um pouquinho de sensibilidade eu vou olhando. Quando chegar no ponto, ele vai se movimentar nesse sentido, assim, ó, indicando bem em cima da escala, né? Bem em cima do tracinho, qual é o valor, qual é o número que vai ser utilizado como resposta. Mas isso também é interessante porque serve como um desenvolvimento do radiestesista, né? Ter essa sensibilidade de o pêndulo puxar levemente para lá, para cá, fazer a curvinha, né? E depois se movimentar em cima da escala é muito interessante da gente perceber e da gente treinar para adquirir, né, cada vez mais sensibilidade com o uso do pêndulo. Certo? Então, finalizando, nosso relógio radiestésico serve para as perguntas, né, para a definição de valores numéricos, de quantidade, de tempo, de horas, de valores que nós precisamos. Esse gráfico faz parte do kit de avaliação energética e psíquica. E o grande detalhe, o grande diferencial é esse movimento do pêndulo em cima do gráfico, certo? Essa sensibilidade que nós vamos adquirindo. E por último, essa questão de que o relógio ele é muito usado no começo do nosso trabalho com radiestesia, organiza o nosso pensamento, organiza o fluxo de ideias, nos traz a resposta que a gente precisa, e aos pouquinhos a gente começa a dispensar ele até chegar num ponto em que a gente faz um movimento apenas com o pêndulo, né, apenas mentalmente com as questões ou verbalmente, que as pessoas gostam às vezes de verbalizar, para obter as respostas. Então era isso, pessoal. Obrigado.